agora, não é agora que eu vou pegar para fazer esse diário de bordo. Amanhã é segunda, tem que entregar para a coordenadora. Vamos lá o nosso diário de bordo. Diário de bordo. E agora o que eu faço? Diário de bordo, diacho de bordo. Podia ser semanário, pelo menos? Não, semanário é outra coisa. Podia ser, sei lá, mensário ou anuário. Ai, não, calma. Volta, Jordana, volta, concentra. Não, agora vai. Vamos lá. O que eu vou escrever nesse diário de bordo? Mas o que é pra pôr nesse diário? Sei lá, vamos falar das crianças? Dá pra escrever da aula? O que eu fiz na terça-feira? Nossa, não lembro, não consigo lembrar. Não lembro nem o que eu comi ontem. Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada. Nossa, eu lembro que uma criança falou uma coisa tão interessante, mas acho que eu notei aqui. Não tem lugar nenhum. Ai, meu Deus. Foto. Vou pegar a foto. Se eu olhar a foto, eu vou lembrar. Deixa eu ver as fotos. Não, essa não. Não, meu Deus, não. Essa não pode. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Foto. Nossa, não tem nenhuma foto. A última foto que eu tenho é das férias. Agora eu não consigo lembrar. E agora que eu vou escrever? Não, calma, peraí que eu vou dar um jeito aqui. Vou começar que vai. Dia 7 de fevereiro de 2023, as crianças vieram para a escola ai meu Deus, e acabou. E foram embora. Acho que eu vou pôr uma poesia. Olá, boa tarde, amigos do De Pro pra Pro, tudo bem? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre documentação pedagógica. E quem sabe a gente consegue dar uma ajuda ali para nossa colega Jordana, que tá me enlouquecendo com todos aqueles registros lá que ela tem que fazer. E vocês, como é que vocês se sentem com relação a isso? Meio como a Jordana, meio se descabelando ali com os registros, ou não? Ou isso já tá mais tranquilo, vocês já conseguem encaixar isso dentro da rotina de vocês, dentro da prática? Então, para nossa conversa de hoje, nós vamos contar, pedir a ajuda de muitos especialistas, porque é um tema muito complexo, sim. A gente vai pedir ajuda para o Paulo Sérgio Foch, que é um especialista em educação infantil, principalmente, e ele faz um texto delicioso chamado Princípios de uma Pedagogia que narra experiências da criança. Depois eu deixo direitinho a fonte, a referência bibliográfica ali na descrição do vídeo. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente precisa também da ajuda da professora Juliana Onofre, da professora Fernanda Trindade e da cuidadora de inclusão Gabriela Batista. Vai ser uma conversa bem gostosa. E aí, quem sabe a gente consegue responder algumas perguntas que são fundamentais para a nossa jornada, que é o que é documentação pedagógica, a princípio, Para que serve? Por que a gente tem que fazer tantos registros? Como isso vai contribuir com a minha prática? Como que a gente organiza tudo isso no dia a dia? Então vamos começar? Bom, o que eu entendo sobre documentação pedagógica é que são registros que contam a história pedagógica de aprendizagem das crianças. Pois é, isso mesmo. Então nós vimos aí que a documentação pedagógica é esse conceito e ao mesmo tempo essa ação de contar sobre as coisas que acontecem na escola com as crianças, de contar as histórias, as experiências que as crianças vão vivendo na escola. E isso pode se dar de muitas formas diferentes, várias formas de registro. Uma coisa bonita da documentação, não existe um jeito único ou um jeito certo de fazer, não existe uma receita. Professores e crianças vão construindo juntos, ao longo dessas experiências, uma forma de registrar, de documentar, de narrar as experiências que acontecem. O Paulo Sérgio Foch, no seu texto, ele, para fins de organização e para a gente conseguir compreender melhor, que eu achei bacana, ele coloca 3 princípios para quem for documentar, para a gente se atentar a isso, Então vamos lá para o primeiro princípio, que é documentar implica dar visibilidade aos percursos. Parece meio óbvio, Documentar implica dar visibilidade aos percursos, mas não é tão óbvio assim se a gente considerar que cada criança vai ter o seu percurso
muito singular, muito único, porque depende das experiências já vividas por ela. Então, cada criança vai se relacionar com a experiência que está vivendo na escola e aquilo vai ter um significado para ela que depende de outras experiências que ela já viveu, depende da sua história de vida, depende das relações que ela teve, das experiências que ela já passou, e tudo isso vai trazendo para a criança esse olhar, essa leitura, esse significado daquela experiência só para ela. Então, uma mesma experiência pode ter significados muito diferentes, tanto para as crianças quanto para nós também, para os adultos é assim também, né? Então, todos os percursos são únicos e singulares. E a forma de documentá-los também precisa ser assim, precisa considerar isso. Então, é óbvio, porém não é tão simples assim, e é um olhar muito atento do professor, né, que precisa precisar muito pertinho das crianças para poder ouvir o que eles têm a dizer, para poder identificar esses percursos, para poder identificar que relações são essas que a criança vai fazendo, né? Eu me lembro muito de uma situação durante a pandemia, a gente estava no ensino remoto, e uma das professoras, ela fazia uma lembrança dos aniversariantes do dia, no dia em que acontecia mesmo o aniversário. E eu me lembro muito de uma criança que, para a maioria das crianças, era uma coisa corriqueira, né? Cantava parabéns, os amigos desejavam felicidades, assim. Mas para uma criança específica, aquele momento, aquela proposta foi muito, muito significativa. A criança que era muito quieta até então, quase não participava das aulas, né? Eram remotas, enfim, tinha toda uma dificuldade. Naquela aula especificamente, ela se preparou, ela mostrou as fotos da festinha dela, ela fez um áudio narrando o que tinha sido, fez um vídeo contando como foi, né, o que ela tinha gostado, o que tinha na festinha que aconteceu, contou quem eram as pessoas. Então, para todos os conteúdos envolvidos, né, linguagem oral, memória, enfim, significado cultural de uma festa de aniversário, tudo aquilo, foi até uma surpresa para a professora, porque a criança, de fato, era uma criança que nunca havia se exposto daquela forma. Ao conversar um pouquinho mais, tanto com a criança quanto com a família dessa criança, a professora soube então que aquela havia sido a primeira festa de aniversário da vida dessa criança, por N razões, né? Então, houve uma situação familiar com alguns problemas no início da vida da criança, uma situação de vulnerabilidade social também, e aquela havia sido, por conta até da ajuda dos vizinhos e da família, a primeira festa dela. Imaginem o significado daquilo para aquela criança e só para aquela criança. Não foi o mesmo significado para as outras crianças da turma, mas para aquela criança foi muito importante. E o fato da professora ter conseguido dar visibilidade para aquele momento, para aquela experiência e ter registrado isso em fotos, em áudios, por escrito, fez toda a diferença, né, na vida dessa criança. Foi de fato uma experiência muito transformadora. Imagina essa criança anos depois, assim, vendo, né, assistindo de novo, vendo esse relato que foi feito, que foi inclusive para o seu relatório, assim, né, o quanto vai ser importante. Então, o primeiro princípio fala sobre isso, né? De dar visibilidade aos percursos únicos e lindos de cada criança.